Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Irmãos, eu estava meditando junto com os obreiros ontem nesse texto, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui na igreja, o pessoal que nos acompanha de casa, o pessoal que depois vai assistir também na gravação. Preste muita atenção nesse texto da Bíblia Sagrada, onde fala da cultura da igreja do primeiro século, né? Nós chamamos de igreja primitiva, mas primitiva aqui não seria algo tosco, não seria algo, né, frágil, pelo contrário, né? É o momento mais intenso da igreja em relação à unção, a poder, a milagres, né? Foi ali exatamente após o batismo do Espírito Santo, onde a igreja realmente caminhou para o evangelismo, para a salvação de almas, e muitos milagres, muitas maravilhas aconteciam. E eu gostaria de, mais uma vez, chamar a sua atenção de algo muito importante que a Bíblia nos revela. Vamos então à palavra de Deus, Atos capítulo 4, verso 32, que diz: e era o coração e a alma dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Estou lendo aqui na versão de Almeida, corrigida e fiel, tá? Mais uma vez, e era o coração e a alma. Eu falava aqui para os irmãos ontem que, você sabe, o Novo Testamento foi escrito no grego, uma variante, um derivado do grego clássico, que era o grego chamado koiné. E quando escreveram esse texto aqui de Atos, foi escrito em grego, e a palavra alma, no original, ela é psique, né? E psique indicava tanto alma quanto mente. Por favor, importante essa informação. Tanto alma como mente, para eles era uma coisa só. Quando eu ia me referir à alma, ou quando eu ia me referir à mente, eu usava essa palavra psique. Daí vem, você sabe, psicologia, psiquiatria e por aí vai. Algo que estuda a alma, a mente do ser humano. Tudo bem? E, irmãos, me chamou muita atenção quando o evangelista Lucas, que também escreveu Atos dos Apóstolos, ele descreve como era a cultura da época. Ele diz: o coração representando sentimentos, e também a mente, a alma, representando os pensamentos, eram um. Eles não tinham dois tipos de trabalho, dois tipos de visão dentro da igreja. Eu não estou falando agora de ministérios. Separe, por favor, uma coisa da outra. Claro que ministérios nós temos diferentes. Uns cantam, outros pregam, outros ensinam, outros cuidam, outros são usados por Deus, né, para trazer alívio, para trazer compreensão. Outros são usados por Deus para operar milagres, para haver curas, e Deus cura ainda hoje, amém? Existe aí o poder de Deus para restaurar, para ressuscitar. O Senhor continua o mesmo, e Ele usa servos para desenvolver trabalhos específicos dentro do ministério, mas a visão é uma só, entende? Eu tenho ensinado isso aqui há muito tempo, dizendo que a visão é uma só, mas existem muitas missões dentro dessa mesma visão, tá claro? Então eles tinham, irmãos, um pensamento só. E isso aqui eu estava dizendo para os obreiros, irmãos, isso quando acontece, se processa uma coisa chamada unidade, união, tá? Eu não estou falando de não estou dizendo que eram todos um só, mas trabalhavam como se fossem. Era o mesmo propósito, era a mesma, né, direção. Você está me entendendo, sim ou não? E por que esse texto é importante para nós aqui hoje? Nós vamos falar a respeito do campo de batalha da mente. Tenho trabalhado isso essa semana inteira com os irmãos. O campo de batalha da mente. Eu disse e quero mais uma vez reafirmar: a nossa mente é um campo de batalha e é um dos principais que nós precisamos ter ação. Nós precisamos atuar nesse campo de batalha, senão você perde, senão você é derrotado. Eu quero chamar a sua atenção, não vai dar tempo de eu ler todos os textos, mas eu quero chamar a sua atenção para alguns fatos bíblicos
para que nós possamos então exemplificar isso que eu estou me referindo aqui nessa manhã. Tudo bem? Irmãos, anotem uma coisa importante: pensamentos antecedem as ações. Os pensamentos antecedem as ações. Como eu explicava aqui para os obreiros ontem, excluindo, né, as ações de reflexo, todos os demais são pensados. Por exemplo, você não precisa pensar para andar, você só anda. Mas, quando você vai falar com alguém, mesmo que seja uma coisa muito rápida, antes da ação houve um pensamento. Você pode observar, qualquer pessoa que tem dificuldade com isso, ela vai ter dificuldade com comunicação. Você imagina uma pessoa que você está conversando com ela e ela está falando algo totalmente sem nexo, né? Totalmente desconforme, totalmente sem lógica. Não tem como manter um diálogo com a pessoa, porque primeiro você pensa para depois você falar, e o ato de falar é ação. Você está me entendendo, sim ou não? Você está agindo sobre o ambiente, você está influenciando o ambiente e possivelmente por ele sendo influenciado. Está claro? Então, por favor, pensamentos antecedem as ações. Isso quer dizer o quê, pastor? Que se você pensa errado, você provavelmente vai agir errado. E atitudes erradas, atitudes ruins, é que tem levado muitas pessoas a sofrerem desnecessariamente. Às vezes a pessoa passa perrengue, passa angústia, passa situações de aperto, situações de aperto em vários sentidos, por favor, entenda isso, tanto financeiro, quanto emocional, quanto psicológico, quanto social. Às vezes você passa aperto porque não pensou. Tivesse pensado um pouquinho antes de agir, pensado, por favor, de forma correta. Quando me referi, quando eu disser não pensou, estou me referindo a não pensou de maneira correta. É claro que se você disse uma coisa errada, é porque você pensou uma coisa errada. É automático. Os pensamentos, eles antecedem as ações. Ações são provenientes de algo que você tinha internalizado. Por isso a Bíblia Sagrada diz que a boca fala do que há em abundância no coração. O que está dentro de você é o que vai sair. Jesus confirma isso dizendo: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, tira o que é bom. Você está me entendendo? Então primeiro está dentro, para depois ser externalizado. Todas as especificidades da sua ação estão contidas no seu pensamento. Deu para entender isso? Deu para entender? Se eu reclamo com alguém de maneira injusta, por exemplo, eu sou um patrão, eu sou um gerente, certo? E eu pego um funcionário lá qualquer que não fez nada de errado, nada de mal, e maltrato aquela pessoa, né? E desdenho daquela pessoa, humilho aquela pessoa. Isso é porque estava dentro de mim. É impossível do nada acontecer, mesmo que seja muito rápido, eu, pensei e agi, de imediato, mas acontece. A minha atitude é derivada do que eu tenho dentro, em especial nos meus pensamentos. Emoções e pensamentos estão muito interligadas, porque uma finda influenciando a outra. Isso é importante que você também anote, né? As emoções influenciam os pensamentos e os pensamentos influenciam as emoções. E evidentemente que emoções também interferem nas suas ações. Se você vai fazer uma prova, se você vai fazer um concurso e você está extremamente ansioso, extremamente ansiosa, isso vai interferir no seu raciocínio de imediato. Está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Em contrapartida, se você pensa coisas boas, se você se acalma, se você relaxa, isso interfere nas suas emoções, que por consequência interfere nas suas ações. Amém? Isso ficou claro para você, irmão? Sim ou não? Então vamos ver aqui uma coisa importante na Bíblia.
Eu não vou pedir para você abrir, mas depois, quando você for ler a história de Israel, né, quando eles estavam saindo do Egito, no Êxodo, você vai observar que o plano era bem simples. Vocês vão sair do Egito, atravessam o deserto, e não seria na extensão dele toda. Os historiadores bíblicos, há certas variações de entendimento, mas a grande maioria concorda que levaria em torno de 11 dias, do Egito até a fronteira com Canaã, né? Você não precisaria ir pela parte mais longínqua, dava para tirar numa linha mais centralizada, né? Direta, não centrar no deserto, mas uma linha reta, e você em 11 dias estava chegando na terra prometida. E eles fizeram isso, se aproximaram da terra prometida, mas demoraram muito. E por que demoraram muito? Porque desde que sai do Egito, na primeira dificuldade que eles têm, eles já começam a reclamar. E junto com a reclamação, junto com a murmuração, se revelou algo interessante. Senta aí, obreiros. Se revelou algo interessante. Tá? O que foi, pastor? Além de reclamarem, além de murmurarem, surgiu entre eles um pensamento que foi recorrente na vida de muitos. O quê? Seria melhor estar no Egito. Vez por outra alguém repetia isso. No Egito a gente não tinha sede. No Egito a gente tinha bolotas. No Egito a gente tinha cebolas. No Egito a gente... Meu irmão, no Egito você estava escravo. No Egito você sofria. E isso é importante, por quê? Porque às vezes a pessoa está caminhando, mesmo que no deserto, mas numa direção. Vou chegar à terra prometida, vou chegar na bênção. O deserto é só momentâneo, o deserto é só uma passagem, não é para sempre. Mas não, a pessoa começa a pensar em voltar. Meu irmão, você lembra como é que era antes de você chegar até aqui? Interessantíssimo como as pessoas esquecem rápido. Elas pensam em voltar, mas se esquecem de onde vieram, não de onde exatamente, mas como viviam lá. Só lembra, no Egito. Sim, mas no Egito tu tomava chicotada todo dia. No Egito era pancada, no Egito era pressão, opressão. Agora que você está em paz, agora que você tem liberdade de escolha, livre, né? Deixou de ser escravo. Agora que você é a pessoa central na sua história, agora você pode escrever os capítulos do livro da sua vida. Agora você quer fazer o quê? Jogar tudo isso e retornar de onde você já saiu, quase que não sai vivo, quase que não sai inteiro. Quantas misérias, quantas milacrias, conhece essa expressão? Quantas desgraças você passou lá, teve que aguentar calado, engoliu a seco. Aí agora está livre, agora pode determinar para onde vai. Mas isso não agrada, porque tem uma dificuldade. Meu irmão, e lá não tinha não? Lá era tudo certo, lá era tudo calmo, lá era tudo em paz. Se era, por que você saiu? Você já saiu porque era escravo, já saiu porque clamou por socorro e Deus ouviu. Já saiu por quê? Porque era insuportável aquela vida de correntes, de angústias, sabe, de decepções constantes. E agora, porque tem uma dificuldade, faltou água. Eu estou com fome, não tem pão. Agora só tem pão, não tem carne. Sabe, a pessoa não consegue enxergar a melhoria da sua vida. Por favor, me ajude, os irmãos aqui na igreja. Pergunta essa pessoa aí: você enxerga? Enxerga? O que Deus fez na sua vida? Enxerga? Tá. Ou o ato de reclamar, de murmurar, já se tornou tão intenso em você, que você não consegue mais dar graças a Deus pelo que conquistou? Age como se não tivesse conquistado nada, age como se não tivesse melhorado em nada. Pelo amor de Deus, irmãos, esse é o pensamento mais complicado de se vencer. Qual, pastor? O pensamento de um escravo.
tá? O pensamento, a mente de um escravo é muito difícil de mudar. Não é difícil tirar o escravo do Egito. O poder de Deus faz isso. Difícil é tirar o Egito de dentro do escravo. Enquanto o Egito está dentro, o Egito representa, para quem não lê a Bíblia, Egito representa o mundo de sofrimento, o Egito representa o mundo de escravidão, o Egito representa, sabe, toda aquela sua vida ressecada, ressequida, que você viveu antes de Deus fazer o que tem feito por você. O Egito vai sempre representar, sabe, toda aquela vida largada, sabe, esquisita, que você vivia antes de hoje. Meu irmão, vou te falar uma coisa, principalmente aos membros aqui da Assembleia Mundial Evangélica. Querido, só pelo entendimento que Deus tem nos concedido ao longo desses anos, só por isso, já deveríamos ser gratos e muito gratos. Por quê? Porque todos eles, postos em prática, mudam a nossa vida para melhor. Cada um deles, você se torna uma pessoa melhor. Talvez você nem reconheça isso, que você não é mais a mesma pessoa. Talvez você não reconheça isso, que você cresceu, que você teve uma mudança de estrutura emocional, psicológica e espiritual. E por consequência, o exterior acompanhou, tá? O exterior acompanhou. Se você tirasse fotos hoje, para comparar com você há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, você ia ver a diferença, tá? Houve uma estrutura transformada, houve uma mudança que é muito provável que pessoas que te conheciam antes passem por você e não te reconheçam. Ou, o que é mais comum, se assustem. É nítido, a pessoa toma um susto. Menino, tá? A pessoa vê você nas redes sociais, mal acredita. Tá? Eu conheci gente aqui, que eu não digo quem é de jeito nenhum, tá? Que quando chegou na igreja, meu filho, os cabelos, só os cabelos, já denunciavam o Egito. Já dizia assim, vim do Egito, do mundo eu estou dizendo, tá? Você vê diferença no andar, no falar, tá? E principalmente no crescimento de entendimento, que é onde nós atuamos firmemente, para que a pessoa entenda e pratique a palavra. Não adianta só religiosidade, entender e colocar em prática é a minha maior luta de ensino para as pessoas. E hoje você consegue ensinar outros, hoje você consegue, né, aconselhar outros, porque há um tesouro já dentro de você, amém? Já ninguém tira mais isso. Se hoje eu parasse de ensinar, amarrado, se hoje eu parasse de ensinar, não falasse mais nada, o depósito feito na sua vida já te consegue fazer caminhada aí, tá? É só você continuar estudando, é só você continuar praticando. Você está me entendendo, sim ou não? Então, para que pensar em Egito? Para que pensar em voltar? Esse é um pensamento maligno? Esse é um pensamento diabólico? Porque se fosse voltar, vontade de Deus, o voltar, o retroceder, estava na Bíblia. Pelo contrário, o que está na Bíblia? Não volta, não retrocede, amém? Pega no arado, segue daí, não olha mais para trás, não volte mais, não deixe mais de fazer, não retroceda. É o que a Bíblia fala muitas vezes, dizendo até nem pelo caminho que você veio você volte, é daí para frente agora, amém, irmãos, amém? Mas sempre vem aqui esse pensamento, saudade. Olha para o seu irmão aí, essa pessoa tem cara de saudade do Egito? Eu tenho, pastor. Saudade daquela época, saudade do chicote, irmão. Como é que pode? Tem doido para tudo, mas tem gente que tem saudade do tempo do chicote, das peias da vida, né? Sabe, aquelas pessoas, não vou nem perguntar quem bebia aqui, não vou nem perguntar, mas eu ouvi falar de gente que bebe, irmão, acorda, não sabe de onde que está, nem como chegou lá, sabe? Eu assisti um filme um dia desse, o camarada estava dizendo, menina, eu já desisti de entender como é que eu chego nos cantos, nem me importo mais, eu só acordo, eu vou para casa, né? Porque era a vida de muita gente, irmãos, sabe, o famoso deixa a vida me levar. Onde é que ela te leva? Para a sarjeta, sempre, você escapou por um triz, diga isso para alguém, por favor, você escapou por um triz, pela intervenção de Deus,
no momento que você ia fazer a maior besteira da sua vida, no momento que você ia tomar a pior atitude que você poderia estar hoje, tão distante de Deus, tão longe de Deus, sabe? Faltava pouco para você embarcar no plano de Satanás, faltava bem pouquinho para você entrar, né, naquele veículo do inferno que te levaria para longe de Deus. E Deus foi lá e agiu, te pegou na hora H e disse: vai não vai não, vai para a terra prometida, vou abrir as portas para você, vou quebrar os grilhões, vou quebrar as cadeias, vou te libertar disso, amém? Mas agora, por causa de uma dificuldade ou outra, a pessoa começa a reclamar. Deu para entender, não deu? Então, coisa mais difícil é mudar a mentalidade de escravo. Por isso que é um campo de batalha onde você deve atuar, porque mediante seus pensamentos, seus sentimentos, será a sua ação. Então, eles chegaram na fronteira da terra prometida, e diz a Bíblia Sagrada que Moisés escolhe um homem de cada tribo, 12 espiões, 12 espias ao total, e diz: olha, entra nessa terra e observa como é que ela é. Veja, eles estavam na fronteira, de onde Deus disse que seria deles, só precisava o quê? Entrar. E os 12 homens foram e passaram um tempo lá, observando a terra. Pegaram um cacho de uvas como exemplo, né? 2 homens tinham que carregar tanta uva que tinha. É importante que se saiba que o mais provável, não é porque as uvas eram do tamanho da melancia não, viu, irmãos? Esquece os desenhos animados. O mais provável era a quantidade de uvas que tinha no cacho. Era tanta uva que era muito pesado para uma pessoa só carregar. Você está me entendendo? Abundância, terra abundante. E eles vieram com um exemplo. Quando chegam diante de Moisés, Moisés pergunta: aí, faz um relato aí da terra. Disseram: realmente a terra é boa, é terra que mana leite e mel. Manar significa fluir, né? Sai, tem abundância, leite e mel, ou seja, tem sustentação, leite, e doçura, prazer, mel. Mas não tem gente assim, né? Você já espera, ela fala, tem sempre um mais na frase. Mas é uma terra que tem gigantes. E nós olhamos para os camaradas, irmão, e eles olharam para nós, 10 deles contando a Moisés, e nós parecíamos gafanhoto aos olhos dele, e eles também olharam para a gente, era a mesma coisa, estranharam o nosso tamanhinho na frente deles. E disseram: nós vamos servir de pão lá, eles vão jantar a gente lá, o negócio vai ser feio. O povo começou a chorar. Porque pensaram: misericórdia, a gente sai do Egito, não dá mais para voltar. Agora está ruim, porque não dá mais para voltar, porque tem mar no meio, e não podemos entrar porque tem gigante na terra. Josué e Calebe, apenas Josué e Calebe, 2 dos 12, disseram: não, de fato tem gigante na terra, mas Deus é conosco, a gente vence, a gente vai dominar esse negócio todo, vai dar certo, amém? Amém? Eles viram exatamente a mesma coisa, irmãos, abundância e gigantes, mas o pensamento de 2 deles é totalmente diferente, distinto dos 10. Enquanto eles 2, Josué e Calebe, dizem: é verdade, é fato, tem gigantes, mas não é toda a verdade. Tem gigantes, mas nós temos Deus. Deus é maior. Que gigante maior do que esse? A gente vence se a gente agradar a Deus, se a gente servir a Deus, se nós tivermos fidelidade, Deus vai nos dar essa terra, vai dar certo. Pensamento diferente, irmãos. Pensamento diferente. Mas o povo deu ouvido aos 10 e aos 12, o que é que você acha? Hein? Aos 10. Rebelaram, não queriam entrar, duvidaram, choraram, disseram: olha, que disseram, Deus nos trouxe para cá, para nossos filhos servirem de presa para os animais aqui do deserto, para as aves do céu. Deus ouviu aquilo que lhe irou o coração de Deus. Deus manda reunir o povo e diz a Moisés: olha, diz para eles disseram que eu tirei do Egito, não tem poder de fazer entrar nessa terra, e que os filhos deles vão morrer, vão ser presos, pois vai ser o contrário.
Nenhum deles, irmãos, a estimativa varia, mas era mais de 2 milhões de pessoas. Deus disse: nenhum deles vai entrar, a não ser Josué e Calebe, meus servos, que perseveraram em acreditar na minha palavra. E os filhos deles, os de menor, os que não eram responsáveis por si, que eles disseram que ia ser preso, eles vão entrar. Vai ser o contrário. Eles disseram que vai morrer? Vai não, vai entrar. Mas eles que duvidaram vão morrer no deserto. E Deus não deixou eles entrarem. Você está entendendo, sim ou não? Porque não dá para entrar na terra prometida com pensamento errado. Diz para o seu irmão: não dá. Não dá. Não dá para entrar na terra prometida com pensamento errado. Tem que mudar esse entendimento. Tem que mudar esse pensamento. Você está me entendendo? Sim ou não, irmãos? Tá? Então, eles analisaram errado. Viram os amorreus, os filisteus, os fariseus. Olha para o seu irmão, todos os eus. Os eus, tudinho estava lá. Segura a mão de alguém, depois você passa álcool. Vai, segura a mão de alguém. Pergunte, segura, me ajude. Pergunte essa pessoa aí. E os seus eus? Tá. Os seus eus dentro de você, né? Que eus, pastor? Os bonoquereus, os temoseus, os ranzizeus, os chatuseus, os chibateus, tudo dentro de você perturbando, atrapalhando. Analise direito, irmãos. Porque às vezes você diz: não tem como, pastor, eu sou assim, não vou mudar. Por isso que você não muda. Por isso que você não muda. Porque você analisa os eus dentro de você, você os reconhece, é fato. Eu não estou dizendo que eles não existem, existem. Muitos de nós, olhe a minha conjugação verbal, muitos de nós, tá, tem dia que nem se suporta de tão azedo que você amanhece. Tá? Você não quer conversa com ninguém, não quer história com ninguém, sabe? Não quer que ninguém mexa, mas parece que nesses dias é que mais o povo resolve encher sua paciência, né? E às vezes você fala assim: meu Deus, eu queria, acho tão lindo, gente assim, calma. Tão bonitinho, né? As pessoas que saem das situações assim na finesse, não desce nem do salto, tá? Enquanto você já pega o salto, já joga para cima, entendeu? É ou não é? Já vira casaca, vira baiana, não, roda baiana, né? Vira casaca, roda baiana, já dá doida, aí depois que está nervoso, que lembra que é crente, já está tarde já, porque já disse o que não devia, já fez o que não devia. Você está me entendendo, sim ou não? E às vezes você faz uma análise errada do seu eu, ou eus, no plural, né? Esse chatuzeu que tem dentro de você, esse ranzizeu, bonequereus, tá? Conhece o bonequeiro? Conhece a expressão? É uma expressão cearense, eu espero que você conheça, né? O bonequeiro. Bonequeiro tem várias conotações, né? A pessoa que é chato de modo geral, que com qualquer coisa está chateando os outros, né? Também é aquela pessoa que se acha, né? Aquela pessoa que explode fácil. Tem várias conotações para bonequeiro. Aí tem gente que tem um bonequeireu dentro de si, né? Qualquer coisinha, um bonequeireu vem à tona. Aí você fala: eu sou assim. É um pensamento. Quando você diz eu sou assim, reticências, você está dizendo: não é possível mudar, isso não é verdade. A Bíblia prova que isso não é verdade. O ser assim, o permanecer assim, é uma escolha. Repete isso para mim, por favor. Ser assim, permanecer assim, é uma escolha. De quem? Sua. Porque na hora que você quiser mudar, você muda. O exemplo que eu dou repetidas vezes, já estão lindos de me ouvir falar isso aqui na igreja. Como você consegue mudar? É quando você atende o telefone. Você pode estar com raiva, você pode estar triste, mas quando você atende o telefone de alguém que você considera, de alguém que você tem estima, você muda o tom de voz, você se equilibra. Pode estar quebrando o pau, discussão dentro de casa, negócio feio, mas quando alguém importante para você te liga, você atende dócil, respeitoso, respeitosa. Eu não sou muito de ligar, mas eu imagino que algumas vezes comigo ligando deve ter acontecido. A pessoa está nervosa, a pessoa está xingando, aí eu ligo: oi pastor, Pai do Senhor, né? Alguns falam até com voz de ovelha, né? Oi pastor, Pai do Senhor,
né? Muda, irmão. Eu acho que a pessoa que está perto deve olhar assim, fariseu. É o eu também, né? Fariseu, hipócrita, estava xingando agora, e agora Pai do Senhor, né? Isso é uma prova de que você tem controle. Isso é cabal, irmãos. É uma prova cabal que você tem controle quando você quer. Você exerce isso. Mas como é possível, pastor? Você muda o pensamento. Assim. Você está irado, você está brigando, você atende o telefone e você imediatamente, eu sou calmo, eu sou tranquilo, eu sou doce, né? Olha para o teu irmão e fala assim, quem não te conhece, que te compre, né? Doce, né? Tem gente que é incrível, na rua, irmãos, as pessoas têm uma ideia totalmente diferente de quem a pessoa é, porque na rua ela é sempre doce, ela é sempre gentil, é sempre uma pessoa amável. Minhas pessoas olham assim e falam assim, eu queria ter um pai assim. Queira, me adote como teu pai para tu ver, tá? Eu queria ter um irmão assim, é tão lindo, né? É tão lindo. Às vezes eu falo com as meninas aqui da igreja e falo assim, queria adotar essa turma tudinho, para ser tudo filho, papel passado assim, é tudo filho na fé, mas de papel passado. Mas depois eu penso, isso em casa é a mesma coisa que aqui na igreja? Né? Sim senhor, pastor, em casa é sim senhor, pai, sim senhor, mãe, será que é? Entendeu? Sim ou não? Na igreja precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Em casa o pai e a mãe mandam fazer uma coisa, vou já, não já disse que vou já. Olha para o seu irmão aí, eu estou ouvindo dizer, fala a Deus, né? Fala nessas horas, todo mundo pede, né? Fala a Deus. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Mas você pode mudar, basta você querer. Pastor, basta querer que eu mudo? Não é basta querer que muda, mas querer é a porta de entrada. Tem mais coisas, não é só isso. Eu não posso ser leviano e dizer basta querer e você muda. Não, querer é a porta de entrada. Vai ter coisas que precisam ser refinadas, haverão preços que precisam ser pagos, mas é possível. E a porta de entrada é o querer. O Senhor Deus confirma isso dizendo, se quiserdes e me ouvir aqui é atender, não é só escutar, comereis o bem ou o melhor dessa terra. O querer é a porta de entrada, anote isso. Então, Josué e Calebe, os menores, entraram, porque eles dois estavam com o pensamento certo. Os pequenos não tinham ainda sido influenciados pelo pensamento negativo e conseguiram tomar conta, né, daquela promessa e tomar posse da terra prometida, né? Irmãos, veja só uma coisa, o perigo do pensamento errado. Você deve conhecer pessoas que toda vez que você vai conversar com elas, a história é quase a mesma. É sempre lamento. É até pesado de conversar com algumas pessoas, já notou isso? É até pesado, porque você senta com a pessoa e a mesma história. Por favor, aqui na igreja, tanto eu quanto a pastora, os evangelistas, os obreiros, nós cuidamos de irmãos que passam problemas constantes, tá? Constantes da família, muitos já venceram outras coisas, mas que a gente recebe sempre gente nova, então tem sempre pessoas com problema. Eu não estou dizendo que você não deva pedir oração, orientação, deve pedir, mas eu estou falando de pessoas que não tem como ajudarmos mais. Ajudamos no possível, mas não tem como avançar, porque ela põe uma barreira. Ai, sofrimento. Ai, a angústia. Aí alguém vai dizer assim, ai pastor, porque você não sabe o que eu passei. E você sabe o que eu passei? Ai pastor, porque o senhor não tem ideia. Porque a pessoa pensa assim, o meu problema é maior. E tem gente que disputa, sabia? Tem gente que disputa. Ela conta o problema, aí você fala, não, mas eu passei. Não, mas o meu é uma desculpa de quem tem problema maior. O meu é sempre mais grave, o meu problema é difícil. Não, porque quando eu fui... Não, querido, preste atenção numa coisa. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, porque os meus pais são difíceis, a minha família... Querido, você acha que foi fácil para mim? Eu fui expulso pelos meus dois pais, pai e mãe. Fui expulso de casa como criança, morei na rua, passei fome,
Passei frio. Você está me entendendo? Eu não gosto nem de ouvir a música. Seu guarda. Quando fala, dormir na praça, chega no arrepio. Eu falo, nem quero ouvir esse negócio, porque é eu ali, né? Dormindo na praça, né? Dormindo debaixo de banco, fui eu. Tá? Muita fome. Esses dias, a pastora e eu encontramos uma pessoa que me conheceu na minha primeira igreja, 17 anos. Tá? Ela estava contando a Carla, dizendo, vixe, menino, o que foi que fizeram com ele? Está branco. Olha eu, branco. Ele está branco, menina, era diferente demais, era preto que só. Maga, estava contando a mulher. Tá? Ela não disse, mas eu ouvi. Feio. Eu ouvi. Não melhorou muito, mas melhorou alguma coisa ao longo dos anos. Escuta uma coisa. Então a pessoa vem contar, porque a minha infância foi dura, porque me magoaram, porque me machucaram, porque me feriram. Sim, é fato, mas não é toda a verdade. Isso está no passado. O problema é que você traz ele para o seu presente todo o tempo. Você parece que se acostumou Você lembra daquele tempo de fita cassete ou videocassete, que a gente botava a fita, depois tinha que rebobinar? Tem gente que gosta de fazer aquilo com a vida, irmãos, rebobinando para ouvir de novo. Tem o trabalho de rodar o negócio ao contrário, né? Para rebobinar, para poder ouvir de novo. Meu filho, já estamos em outra época já. Pergunta para o teu irmão, já ouviu falar em MP3? Dá um up aí na tua vida, meu irmão. Para de recordar o passado o tempo todo. Porque me disseram uma coisa dura, porque falaram uma coisa dura. Sim, você vai ostentar isso até quando? Não estou dizendo que não é verdade. Eu não estou dizendo que você não sofreu, mas eu sofri também, venci. Qual o problema? Qual o problema? Amém? Por que eu consigo falar que os meus pais, né, me mandaram embora, me rejeitaram? Querido, quando criança eu tenho testemunhas e muitas delas. Quando criança eu vivia igual a bola de ping-pong, irmão. Ora está num canto, ora está no outro. Manda para casa de uma tia, manda para casa da outra, tá? Eu vivia numa loucura, minha cabeça era uma bagunça. Porque você vai para casa de uma tia muito querida, lá era tudo muito bordeiro, tudo muito organizado, as coisas no seu devido lugar, sabe? O meu primo, bota a faca aí, era militar, comer com garfo e faca, eu pequeno comendo garfo e faca, era uma confusão, mal do mundo, né? O garfo ficava enganchando na bochecha, num negócio feio, né? Aí vai para casa da outra tia, era tudo muito legal, pegava o feijão, botava, tá dando até fome, botava, carne de charque para fritar, pegava aquele óleo, meu irmão, acho que todo mundo tinha colesterol alto, botava o óleo quase todo da carne de charque dentro do feijão, tacava farinha dentro, cortava lasca de rapadura, meu filho, meu Deus do céu, e minha tia dizia, agora pega assim, meu filho, com a mão, não sei como é que você chama na sua terra, lá eu chamava de macaquinho, fazia os macaquinhos, era tão bom, meu filho, com feijão verde, farinha, carne de charque e rapadura, com a mão, o que na outra é inadmissível comer com a mão, na outra tinha que comer com a mão, porque era cultura, e eu vivia numa, outra, e depois já era totalmente diferente. Eu poderia dizer assim, não, eu sou uma pessoa muito frustrada, não, eu sou uma pessoa muito marcada, porque me rejeitaram, meus pais não me quiseram, não me criaram, sabe, mandaram eu embora, eu fiquei sozinho na rua, bichinho, 13 anos de idade, no meio da rua, meu Deus, que sofrimento, que angústia. Que conversa fiada, meu irmão. Primeira coisa, eu fiz aliança com Deus, tá? Sabe o que é você terminar um culto e saindo, você não ter para onde ir comer, para onde ir almoçar? Era eu. Culto de domingo de manhã, terminava o culto, eu não tinha para onde ir comer, eu ficava zanzando até da hora do outro culto à noite, e as pessoas às vezes falavam assim, cara, você é tão quieto, tão parado, era fome. Já viu a pessoa com fome animada, meu filho? Você está entendendo? Mas vinha para a igreja, ajudava os irmãos, tá? Tinha gente que dizia assim, esse irmão é muito esquisito, é muito, né, lento demais, era fome, meu irmão. E eu não contava. Fala para o seu irmão assim, faz isso não. Conte. Diz aí para o irmão, conte. Conte com pessoas certas. Conte com pessoas responsáveis, mas conte.
Eu não entendia isso, não entendia, eu achava que, sabe, tinha que ficar comigo mesmo, era para ser daquele jeito, então eu ficava com fome calado. E o pior, eu era eu vou usar uma expressão tão pesada agora, espero que me entenda. Eu era o morta-fome, o faminto, acho que é a expressão melhor. Era o faminto, tímido, morrendo de fome. Alguém chegava assim: Ricardo, quer almoçar? Eu dizia: não. Mas você com fome, meu filho, vai lá e come, meu filho. Não faz disso um hábito, que ninguém merece, né? Ninguém merece, né? Se aparecer todo dia na hora do almoço, né? Ou visita conveniente, todo dia na hora do almoço você chega. É demais, né? Se a pessoa te convida, seja pelo menos uma pessoa de senso que colabora com alguma coisa, leva alguma coisa para ajudar, de vez em quando, tá certo? Claro que há convites que são sociais, a pessoa convida você especificamente para aquele momento, fica até feio você chegar lá com uma feira. Não é isso, mas colabora. Diz para o irmão: colabora, tenha senso, tá? Colabore. Sei para quem é não, mas é. Você está me entendendo? Então a pessoa fica uma história triste: porque sofrimento, porque eu passei por isso e por isso eu sou assim. Não, você é assim porque você escolheu. Porque é confortável para você não mudar. Porque mudar dói. Mudar exige mudanças de hábito. E hábito é uma coisa muito forte. Eu dizia para os irmãos esses dias: experimente ver a força do hábito dormindo do lado oposto ao que você sempre dorme. Só isso basta para te provar como o hábito é forte. Você não consegue dormir. Simples assim, tá? É a mesma cama ou é a mesma rede? É o mesmo lençol, tá? É o mesmo colchonete, sei lá onde é que você dorme, né? Mas é o mesmo. Os 4 cantos é o mesmo, mas tem um que cabe você direitinho. E os colchão antigos já tem até seu jeito lá. Você chega nele e já afunda no canto certo. Já está amaciado o negócio, né? Hábito, você está me entendendo? Hábito é uma coisa muito forte. E você precisa mudar, porque nada muda enquanto os hábitos não mudarem. Irmãos, eu quero rapidamente falar aqui. Você entendeu que é para parar com essa coisa de lamúria, né? Entendeu isso? Para parar com as desculpas do passado. Entendeu, né? Muito bem. Alguns casos há que a pessoa precisa de ajuda profissional. Precisa de um acompanhamento psicológico e às vezes até psiquiátrico. Mas em outros não, é só mudança de hábito e já ajuda a pessoa. Vamos lá. Eu quero falar rapidamente, eu estou dizendo muito rapidamente, né? Isso é me programando para tentar ser rápido. 2 tipos de pensamentos perigosos. Não tem só esses não, existem muitos, mas pela minha limitação de tempo, eu só vou poder falar de 2. E eu penso que esses 2, de fato, são aqueles que mais acontecem, pelo menos os que mais chegam a mim aqui na igreja, né? Os pedidos de ajuda. 2 tipos de pensamentos perigosos, anote. Os pensamentos intrusos, anote. Pensamentos intrusos. Como assim, pastor? Intrusos. Eles são recorrentes. Eles são pensamentos que você não queria ter, que você não gosta de ter. Pensamentos que te fazem mal, mas que parece que eles grudaram na sua mente e você não consegue se livrar deles, tá? Por exemplo, eu queria separar aqui apenas 2 também, dentro dos pensamentos intrusos: as lembranças ruins, quaisquer delas, lembranças ruins, lembrança de algo que você passou, lembrança de algo que você viu, lembrança de algo que aconteceu com você, lembrança de algo que você ouviu, enfim, lembranças ruins. E o segundo, o desejo de morte, né? É o que nós chamamos de ideação suicida, desejo de morte. A pessoa fica o tempo todo pensando em morrer. Ela acha que seria o caminho mais viável para acabar com todo o sofrimento, para acabar com toda a angústia. E acredite, tem pessoas que não ficam felizes com esse pensamento, mas ele vem muitas vezes e muitas vezes. De cara, eu vou falar uma coisa muito dura e espero que você não interprete mal. Uma coisa muito dura sobre isso: que a pessoa que tem ideação suicida, ela não se dá conta de que ela não resolve um problema, ela transfere o problema para outros. Porque toda pessoa que comete esse ato, ela, tudo bem,
aparentemente cessaram os problemas dela. Mas sabia que muitos deles pensam que o problema são eles? Não são com eles, mas são eles. Você está entendendo a diferença? Muitos acham que o problema da família são eles. Então ela pensa assim, se eu não existir mais, então a família não vai ter mais problema, eu não vou mais decepcionar ninguém, eu não vou mais fazer ninguém sofrer, meu pai, minha mãe, meus irmãos, ninguém vai sofrer, meus filhos, meu marido, minha esposa, certo? Dependendo da figura que a pessoa está colocada nos papéis sociais da família. Aí ela pensa, se eu não existir, acabam-se os problemas. Conversa. O que ela não se dá conta? De que se ela se suicida, não vai ser mais uma pessoa traumatizada. Serão 3, serão 4, serão 5, serão 10, serão 20. Todos aqueles que o amam, todos aqueles que serão impactados com aquele ato. Você está me entendendo, sim ou não? Era uma pessoa, agora são várias. E o causador continua o mesmo. A fonte continua a mesma. Deu para entender o que eu estou falando? Sim ou não? Você imagina, queridos, é um pensamento terrível, mas imagina alguém que chega em casa e encontra um ente querido, né, ali naquela situação, que eu não quero descrever, porque talvez estejam crianças assistindo, né? Você entende? Está naquela situação, imagina a pessoa que vê aquela cena, né? Quão difícil vai ser ela esquecer aquilo. Então, eu não queria fazer minha família sofrer, mas vai fazer. Pior ainda, porque o que era antes preocupação, agora vai ser sofrimento real. Enquanto eu me preocupava com meus irmãos, enquanto eu me preocupava com meu pai, com a minha mãe, enquanto eu me preocupava com meus filhos, com meus pais, era só preocupação, agora é sofrimento real, transferido daquela pessoa para a vida da outra. Você está me entendendo? Sim ou não? Agora, por que a pessoa que pensa em tirar sua vida, ela não analisa isso? Porque ela não pensa, poxa, para tudo, tá? Eu acho que eu causo problema para os outros. Não era só mudar? Não era só transformar? Claro que tem um processo. Quando eu falo só, entenda a generalização. Não é fácil, não é um estalo, não é daqui para ali. Vai ter um custo, vai ter um tempo, mas é possível. É possível mudar, é possível transformar. Mas agora, como é que você vai transformar alguém que já morreu? E quem ficou? Que fica com a culpa. Muitos ficam com a culpa. Atenção a isso. Aquele pensamento, poxa, eu deveria ter conversado mais. Poxa, eu deveria ter feito mais alguma coisa. Aí vai lembrar, naquele dia a pessoa queria falar comigo e eu não tive tempo. Ela vai lembrar, eu poderia ter visto isso. Você não poderia ter feito nada, irmão. Você não poderia ter feito nada, porque mesmo quem faz tudo, estou falando de amigos, familiares, mesmo quem faz tudo, a pessoa quando decide, ela pode ir até o final, mesmo com toda a ajuda disponível. É uma decisão da pessoa. Então não adianta ficar pensando assim, não adianta ficar, se lamuriando, meu Deus, isso é um pensamento intruso, que entra sem você se dar conta, daqui a pouco derruba teus sentimentos, daqui a pouco influencia teu humor, daqui a pouco influencia as tuas ações. Você está me entendendo? Deus nos livre de que algum parente nosso cometa esse ato. Mas eu preciso falar porque é uma coisa recorrente na sociedade. E muitas pessoas já tiveram casos como esse. E você tem que se livrar desses pensamentos. Não pode ficar pensando, eu poderia ter feito mais. Sim, poderia, mas era a decisão da pessoa. E quem garante que se você fizesse mais, ela ia mudar? Porque tem gente que se dedica a alguém. Sabia disso? Tem gente que anula a sua vida para se dedicar ao bem do outro. Anula, não vive. Não vive. Vive para o outro. Vive para o outro, para satisfazer o outro, né? E ainda assim não resolve, ainda assim a pessoa continua, né, um chato de galocha, continua uma pessoa depressiva, continua uma pessoa angustiada, porque não é você, não depende só de você. A coisa vai mudar quando ela entender e decidir lutar. Nós podemos auxiliar? Sim. Nós podemos aconselhar? Sim. Mas não é sua responsabilidade,
a vida dos outros. Você é pai, você é mãe, você tem responsabilidade com esses filhos até os 18 anos aqui no Brasil. A partir daí eles decidem por conta própria, e quando essa chave muda, nós nos tornamos conselheiros. Nós continuamos com a mesma preocupação, mas com menos autoridade. Que coisa cruel, né? Não é? A preocupação é a mesma, até aumenta. Porque antes você estava vendo, antes você estava debaixo da sua guarda, você estava vendo. Depois fica só preocupação, não sabe nem o que está fazendo, onde está, com quem está. Mas a autoridade não é a mesma. Não adianta dizer, eu não quero que você saia. Olha para o seu irmão aí. Se a pessoa quer sair, ela sai. Você pode ser bruto, ignorante, agressivo, você pode ser autoritário ou de autoridade, são coisas diferentes. Mas se a pessoa decide fazer besteira, ela faz. Tá? Onde que eu tenho que trabalhar? Tentando ajudá-la a entender que ela pode vencer os eus dentro dela. Se ela aceitar, se ela permitir, então você vai poder mudar. Escute uma coisa, eu não consigo mudar a vida de ninguém que não queira mudar. Eu, estou falando de mim, a pessoa, pastor Ricardo, Ney, Barbosa, Sabino. Eu não consigo mudar a vida de ninguém que resiste ao ensinamento. Eu não tenho como entrar na cabeça da pessoa e dizer, você vai pensar assim, porque eu estou dizendo, eu sou autoridade, eu sou um homem de Deus, eu sou revelado no Espírito Santo, é? Tá? Se a pessoa não quiser mudar, ela não muda, meu irmão. Ela balança a cabeça na sua frente, concorda com você, promete para você, de pé junto, com os dedos cruzados atrás. Por que as pessoas cruzam os dedos, hein? Acho que a aliança é com o capeta. Aliança com a mentira, né? Não vou cumprir. E não muda, acabou-se. Você está me entendendo? Sim ou não? Ela precisa entender para poder mudar. Pastor, e como mudar? Eu sei que está longo aqui, mas eu preciso que você entenda isso. É muito importante. Como mudar? Como? O pessoal que está assistindo, se você puder mandar essa mensagem para alguém, mande. Isso vai ajudar algumas pessoas, muitas até. Como mudar? Já falei, há casos que precisa de ajuda profissional. A pessoa sozinha não consegue mais. Ela não tem ou não acha dentro de si forças para mudar. Então precisa de ajuda profissional. Outros, apenas mudança de hábito resolve. Sobre isso eu vou falar. Como mudar os hábitos através da palavra de Deus. Olha que coisa forte. Amém? Atenção. Marca aí na sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 10. Importantíssimo que você marque. Importante demais. 2 Coríntios capítulo 10. Verso 4 e 5. Marque isso. Se você puder, coloca até uma epígrafe aí. Um temazinho aí na sua Bíblia aí, né? Como mudar. Como mudar os pensamentos. Como mudar a mente. Para você depois estudar isso novamente. Tá bom? Vamos lá? Olha o que o apóstolo Paulo revela através do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo revela através de Paulo. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa guerra, da nossa batalha, não são carnais, tá? Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não são carnais. Então, não é aqui fora, é aqui dentro. Primeiro, ele está falando de armas espirituais, amém? Amém? Primeiro aqui dentro, para destruir as fortalezas, né? As resistências. Diz a Bíblia, destruindo o quê? Os conselhos, né? Conselho aqui, irmão, não é bom conselho, é mau conselho. Conselho tem dois sentidos, né? O aconselhamento errado que alguém recebeu, e conselho no sentido de várias pessoas em torno de um pensamento. Porque existem pessoas que fazem isso, se reúnem para discordar. Acredita nisso? Por exemplo, eu aqui estou nas quintas-feiras, nos domingos e nos sábados. E nesses dias é ensino, é direto ensino. Você imagina alguém que termina o ensino e se reúne com outro para discordar?
Ah, você viu o pastor falando? Concordo com isso não. Eu não acho que é assim não. Tá? Não acho que é desse jeito. Não precisa ser assim. Ou não precisava ser dessa forma. Tá? É disso que a Bíblia está falando. De quem se reúne para discordar. De quem se reúne para ser contrário. Você está me entendendo? E ele fala, destruindo os conselhos. E o quê? Toda altivez. O que é o altivo? É o orgulhoso. Não tem a ver com estatura, tamanho, mas tem a ver com, sabe, o senso prepotente que às vezes se levanta. E não se engane, meu irmão. Pode se levantar em mim e em você. Ah, eu tenho 10 anos de crente, 20 anos, você pode ter 100. Se você não estiver vigilante, essa altivez se levanta dentro de você. Tá? Sem razão, sem motivo aparente, tem sempre um motivo escondido. Não é aparente, mas está escondido, está no pensamento, né? Mas se levanta, e ele fala, toda altivez que se levanta contra o quê? Conhecimento de Deus. Conhecimento, irmãos, é mente, é aqui, tá? A altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como é que pode isso? Mas pode, acontece. A Bíblia deixa claro para nós, olha, vai se levantar, vai ter o entendimento de Deus, o ensino, a palavra, a revelação, e vai ter o pensamento contrário a ele, que é a altivez. Está claro para você isso? Está claro? Diz mais, e levando, atenção, marque isso, irmão, e levando cativo, o que é cativo? É preso, é derrotado, é prisioneiro, levando cativo todo entendimento também é pensamento, a obediência a Cristo, ou para a obediência a Cristo. Todo o meu entendimento, ele tem que se render a Cristo. Por isso que você tem que entender, é aqui, irmãos, um campo poderoso de batalha. A gente às vezes se importa em tentar mudar aqui fora, deixando dentro do mesmo jeito. Não adianta. Não adianta. Você está investindo força, tempo, energia da maneira equivocada. Você primeiro tem que mudar dentro. Olha o que ele está dizendo. Eu não vou ser altivo contra, né, o conhecimento de Deus. Se Deus está me fazendo chegar a um conhecimento, eu não vou lutar contra ele, porque isso é um hábito muito perigoso que alguns têm, de qualquer novo entendimento, a pessoa rechaça, para depois, deixa eu ver se é verdade. Não, não é assim. Claro que você não vai deixar descer tudo para o seu coração, mas sabe qual é o conselho bíblico? Ouvir de tudo e retém o que é bom. Mas tem gente que não ouve de tudo, só ouve o que lhe agrada, só ouve as coisas que lhe fazem bem. Algumas coisas que te incomodam são necessárias. Vou te provar isso na biologia. Alguém aqui já comeu própolis? É bom? Faz uma pesquisa para tu ver. Quantas pessoas que dizem que própolis é bom? Eu sou uma dos que estou do lado de lá. Eu falo, é bom não? Tem gente que fala assim, pastor, pelo amor de Deus, é uma delícia. Irmão, tem gente que acha que alface é uma delícia. Delícia, pastor. Delícia. Tem gosto de folha. Mas é uma delícia, pastor. Pois é. Entendeu? A gente vai rechaçar o pensamento. Você não vai. Vai ser fácil. Está lembrando outra coisa que não posso dizer hoje. Tá? Então a pessoa vai pensar assim, peraí. Tá. Não é saboroso, não vou dizer que é igual uma picanha, porque também se você disser para mim que é delicioso igual uma picanha, a gente vai ficar de mal, né? Não é, mas é bom, é nutritivo, amém? Eu sou da turma, tá? Fã número 1 de embutidos, de enlatados. Mas sabe-se que as pessoas que comem verde, as pessoas que comem
laranja, falando de cores, tá? Falando de cenoura, essas coisas. As pessoas, enfim, comem com um prato colorido. São as pessoas que tendem a ter uma alimentação saudável e, por consequência, ter uma vida mais saudável. Você está entendendo? Eu não vou... Irmão, eu não acredito que alguém... Me perdoe, eu tenho que falar. Eu não aguento, você sabe como é que eu sou. Eu não acredito que alguém amanhece não, de madrugada, se levanta com a fome e fala assim: ai, vou lá na geladeira comer um prato de alface. Talvez tenha, mas não acredito não. Tá? Eu não acredito muito não. Mas é saudável. Quem são crianças, é saudável. Coma bastante, tá? Agora também não vem dizer para mim: ah, pastor, comer verde que não engorda. Você já viu o que o elefante come? Ele come só coisa verde, né? E o leão? O leão é saradão, ele só come carne, tá? Aí eu sou mais convencido do lado do leão. Do verde não me convenceu ainda, mas é saudável, coma, tá? Então veja, não é bom, eu estou falando para mim agora. Não é gostoso, não é saboroso, mas tem que comer. Irmão, vou falar bem a verdade para você, eu detesto verdura. Detesto. O que a pastora faz? Ela não me pergunta, irmão. Ela taca um monte de folha dentro do meu prato. Aí ela sabe que eu tenho comigo uma coisa, uma vergonha, sei lá o que é, de devolver, né? Aí eu respiro, irmão, eu boto até o dedo no nariz. Eu boto, é verdade, irmão Vera. Aí eu pego as folhas assim, boto o dedo no nariz, mastigo, engulo. Não sei se é porque eu nunca senti o gosto, que eu talvez não goste. Tá? Mas eu me convenço, eu não gosto, mas é bom. Então tem coisas que você não gosta, mas é necessário para você. Você está me entendendo? Sim ou não? Então leve o entendimento cativo a Cristo. Romanos, estou acabando. Romanos capítulo de número 12. Olha aí, muito conhecido esse texto. A Bíblia diz, capítulo 12, verso 2. Bem facinho de achar, porque fica depois de Atos, Romanos. Romanos capítulo 12, verso 2, diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então está claro na Bíblia, é possível haver transformação, mudança, quando a minha mentalidade muda. Você continua pensando como escravo, você continua pensando com os seus eus do passado, que já deveriam estar mortificados. Você não poderia mais estar pensando com a velha criatura, da velha maneira. Você deveria estar dizendo: Senhor, me ensina, eu quero ter, como diz a Bíblia, a mente de Cristo, sabe? Eu não vou aceitar continuar pensando como eu pensava no passado, não aceito isso. Mas eu não gosto, não importa, é nutritivo espiritualmente, tá? Tem nutrição espiritual, então não importa se você não gosta, você precisa desse alimento, você precisa desse ensinamento, amém? E ele diz: você vai ser transformado quando a sua mente for mudada. Você precisa mudar. Pastor, como é que eu faço? Eu falei esses dias, irmãos, é um processo até bem fácil de ser iniciado. Tem um longo período para alguns, tem alguns preços de tempo e outras coisas a serem pagos, mas é possível, tá? Você para pensar o seguinte, tá? O que você pensa muitas vezes, tá? Que fazem você caminhar para o mal? Por que você fica parado pensando? Por que você fica dando ouvidos a esses pensamentos ruins? Sabe? Pensamentos que fazem seu coração se entristecer. Irmão, estou te falando que eu sei que existem pessoas que simplesmente começam a pensar em coisas e começam a chorar. Aí você pergunta: o que foi, fulano? A famosa frase: nada não. Mas está com um pensamento intruso, está com um pensamento ruim. Como é que eu faço, pastor? O senhor mesmo já disse aí que um pensamento se fortalece. Se eu tentar matá-lo, ele se fortalece. Sim, é verdade. Mas você pode substituir um pensamento errado por um pensamento melhor. Amém? Pensamento melhor. Fulano me machucou, fulano me magoou, fulano falou mal contra mim. Ficar pensando isso vai te jogar para baixo. Ao invés disso, pensar: rapaz, Jesus morreu por mim.
Olha que coisa linda. Para pensar. Ei, ele poderia ter parado, ó. Lá no Getsemane. Ele estava sendo bombardeado com pensamentos também. Suou sangue de angústia. A pressão do pecado, a opressão do pecado. Foi difícil. Ele poderia ter desistido porque ele pensou na possibilidade de não continuar. Sabia disso? Ele pensou na possibilidade de não continuar até a cruz. Ele perguntou isso a Deus. É possível, tem a possibilidade de que passe de mim esse cálice sem que eu beba? É possível? Ele estava pensando. É o humano, era, sabe, a humanidade dele tentando se livrar da pressão que era muito grande para um homem suportar. Era tremenda que chega a suar sangue. Ele pensa, mas olha o que ele faz. Na mesma hora ele mesmo diz: mas se não for possível, seja feita a tua vontade, ou mais literalmente, seja feito como tu queres e não como eu quero. Você notou a expressão quero, como eu quero? Ou seja, eu quero que passe de mim, mas não é possível. Então eu vou pensar em outra coisa, tá? Vou mudar o foco. Não vou ficar pensando, né, se é merecedor, se não é. Não vou ficar pensando se eles vão me trair, se não vão. Eu vou até o fim. Mas lembre disso, ele poderia ter desistido e não desistiu por causa de mim e de você. Coisa linda. Ficar pensando nas coisas que você já viveu, as vitórias que você já teve. É nisso que você deveria estar pensando. Eu vou te provar. O último texto, abre aí Filipenses capítulo 4 e nós encerramos agora. Filipenses capítulo 4, verso de número 8. Filipenses 4, 8 diz, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Quem achou? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é, atenção à palavra tudo, viu? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha o segredo aí revelado. Ele está dizendo: não pense no que é mentira, não pense no que é desonesto, não pense no que é injusto, não pense no que é impuro, não pense no que é sem amor, não pense no que é de má fama, não pense no que não tem virtude, não pense naquilo que não tem louvor a Deus. Faça o contrário, pense no que tem louvor, pense nas coisas boas. Olha o que a Bíblia diz, pense. E tem, irmãos, tem muita coisa boa que Deus já fez por você. Tem muita coisa maravilhosa que Deus já fez por você. Eu não sei se você pode dar esse testemunho, mas eu posso, tá? Eu já fui livre da morte por mais de uma vez. Estava certo ali, olha. Deus foi lá e disse: não é hora. Amém? Não é hora. Já tive momentos que parecia que o meu ministério acabaria em desgraça. Tive momentos que, sabe, estaria totalmente abandonado, totalmente, sabe, sem ajuda. E Deus disse: não, eu vou colocar pessoas ao seu lado que vão ser fiéis, que vão te ajudar, a levar a cruz, que vão suportar junto com você, que vão até o final. Amém? É nisso que eu penso, é nisso que ocupa a minha mente. E os pensamentos intrusos querem às vezes vir para mim, mas hoje eles são como cicatrizes. Você tem cicatriz? Tem alguma cicatriz no seu corpo? Se for visível, olhe para ela aí. Se tiver alguma cicatriz visível, se não, pense nela, tá? Você lembra como foi? Você lembra. Cicatriz é algo interessante que a gente lembra como foi. Você lembra a dor que sentiu, a agonia que sentiu, tá? Você lembra o tratamento, alguns foram demorados. Mas o que é maravilhoso da cicatriz? É porque ela só conta uma história. Anote isso. Cicatrizes contam histórias. Elas não expressam dor. Cicatrizes contam histórias, mas elas não expressam dor. Cicatrizes contam histórias, mas não expressam dor. Se você toca e dói, não é cicatriz, é ferida.
Se é ferida, precisa de tratamento para ser curada. Talvez você que está assistindo aí seja uma dessas pessoas que pensam que você é fonte dos problemas da sua família. Talvez você seja causador de muitos deles, tá? Talvez de fato você tenha feito muita bobagem, muita besteira nessa vida. Talvez tenha decepcionado muita gente, mas não quer dizer que tudo está acabado, não quer dizer que tudo está terminado, não quer dizer que não tem saída, que não tem solução. Não pense em morrer, não pense em dar cabo da sua vida, porque você, além de tudo, está tendo um ato de covardia, estará transmitindo, certo? Isso que está angustiando você para pessoas inocentes, pessoas que não têm culpa do que você está vivendo e agora serão marcadas por esse ato. Não faça isso. Não faça isso, peça ajuda. Nós aqui estamos dispostos a te ajudar. Se você estiver perto de nós, venha nos visitar, venha falar comigo. Eu vou tentar te orientar, e se eu não conseguir, se eu não tiver meios, se eu não tiver suporte, eu vou atrás até encontrar uma forma de te ajudar. Mas entenda, eu não sou capaz de mudar a sua vida, você é capaz. Você pode tomar uma decisão de mudar de vida. Não são os vícios que vão definir quem é você. Não é uma mágoa, algo tremendo, algo gravíssimo do seu passado que pode definir o seu futuro. Não, querido, passado não define futuro. Passado não define futuro. Suas escolhas é que definem seu futuro. Você pode ter tido um passado terrível, você pode ter tido uma vida, sabe, que você olha para trás e fala: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu só me dediquei a outros, eu só, sabe, me esforcei por outros, mas ninguém de fato está preocupado comigo, ninguém de fato está preocupado com a minha vida. Você pode ter esse pensamento, mas eu te falo, meu irmão, escuta, não é correto. É impossível, irmãos, é impossível não ter ninguém que se importe com você. Talvez você não consiga ver, você não consiga enxergar as pessoas que estão sempre ao seu lado para te auxiliar, para te dar alimento, mesmo quando é um alimento que você não gosta, mesmo quando é um conselho que você não gosta, mas estão sempre ali porque querem ver sua vida ser transformada. Mas você precisa tomar uma direção, um direcionamento novo em nome de Jesus. Então escute uma coisa importantíssima: você precisa tomar conta desses pensamentos. Se você não pode sozinho, peça ajuda. Peça ajuda. Fala: olha, eu preciso de ajuda, porque eu fico pensando bobagem, eu fico pensando o tempo todo besteira, e esses pensamentos me levam a sentir, e esses sentimentos influenciam nas minhas ações e nas minhas reações. Você pode mudar tudo isso. A Bíblia garante, dizendo: é possível haver transformação quando a mente é mudada. E a mente é mudada quando você permite coisas novas entrarem, para que os pensamentos ruins sejam vencidos em nome de Jesus. Que você possa dar essa oportunidade ao Espírito Santo. Ele está ansioso para poder entrar na sua vida, ele está ansioso para poder mudar você. Escute uma coisa: eu passei coisas terríveis também. Eu já contei aqui nessa mensagem que eu tive uma infância totalmente desajustada em relação à orientação, porque não tive a presença constante dos pais, porque mudava de casa e mudava de cultura. Mas eu não uso isso como desculpa para ser uma pessoa angustiada, para ser uma pessoa amargurada. Muito pelo contrário, eu usei como ferramenta, como combustível para me impulsionar para frente. Eu disse: eu não vou ser para os meus filhos como os meus pais foram para mim. Eu não vou ser, eu vou combater os erros deles, eu vou chegar para eles a todos os momentos que eu puder para aconselhar, eu vou colocar limites, mas eu também vou dar oportunidades para que eles tenham uma vida melhor. O melhor que eu posso, o melhor que está sobre o meu poder, eu vou fazer para que eles possam vencer nas suas vidas. Claro, pagando seus preços também, claro, entendendo que a coisa não é fácil, que é dura, mas estarei presente. Eu não fui usar como desculpa, sabe, a vida que eu tive para prejudicar a vida de outros, para fazer outros também sofrerem. Não. Então você também pode tomar essa decisão. Escute e guarde isso: o seu passado não pode determinar o seu futuro, são suas escolhas que fazem isso. Então tome uma atitude hoje de lutar contra esses pensamentos ruins, sabe? Leia novamente 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. Destrua esses conselhos, destrua essa altivez, renda o seu entendimento à vontade de Deus. Então eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Uma vez mais eu digo: precisando da nossa ajuda, venha nos visitar,
venha ter um atendimento comigo aqui, marque um atendimento comigo. Se não está distante, pastor, estou em outra cidade, estou em outro estado, estou em outro país. Eu tenho certeza que há homens de Deus, há mulheres de Deus aí próximo a você, que podem fazer o mesmo, que podem te aconselhar, que podem interceder, que podem dar uma cobertura espiritual para a sua vida, para que você possa ser abençoado. Mas tudo isso começa com o seu querer. Lembre, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, então, você que acabou de assistir essa mensagem, se você quiser de alguma maneira abençoar o nosso ministério, você pode fazê-lo inscrevendo-se no nosso canal, tá? Pessoal, meu pessoal vai colocar o link aí, vou pedir para os obreiros colocarem. Você vai se inscrever no nosso canal, você vai acionar aquele sininho das notificações para receber todas as mensagens, mas o principal, compartilhe esse entendimento com outras pessoas, envie essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam entender o que você acabou de entender. Se inscrevendo no canal, você será fonte de bênção para a vida de muitos e estará me ajudando a pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe, eu conto com você em nome de Jesus.